Só vai ter casamento se você passar sua casa, seu carro e suas economias para o meu nome. As palavras de Rafael ecoaram no meu apartamento como um tiro. Ele estava ali, sentado no sofá que eu comprei com meu primeiro bônus, bebendo café na xícara que escolhi sozinha, falando sobre meu apartamento como se fosse uma negociação de negócios. Não era. Era minha vida. 10 anos de trabalho duro, sacrifícios, noites sem dormir. E ele queria tudo isso transferido para o nome dele como se fosse apenas uma formalidade, como se eu devesse provar meu amor assinando papéis que me deixariam sem nada. Sorri. Um sorriso calmo que escondia a tempestade formando dentro de mim. Vou pensar no assunto, respondi com voz suave. Rafael se recostou no sofá satisfeito, como se já tivesse vencido, como se minha resposta fosse apenas questão de tempo. Ele não sabia que naquele exato momento, enquanto o observava tomar o último gole de café, eu já estava planejando algo que ele jamais veria vindo. Aquela noite, enquanto ele dormia tranquilo no quarto que eu paguei, no colchão que eu escolhi, sob o teto que era meu, fiz 3 ligações que mudariam tudo. E no dia seguinte, quando Rafael aparecesse na alfaiataria para buscar seu terno de casamento sob medida, aquele terno de Royton, 000 que eu paguei, ele encontraria um completo estranho vestindo sua jaqueta. Mas estou me adiantando. Para entender como cheguei nesse momento, você precisa entender quem eu era antes de Rafael Mendes entrar na minha vida e confundir meu sucesso com uma oportunidade. Meu nome é Carolina Almeida. Tenho 35 anos e sou advogada de direito imobiliário corporativo em um dos maiores escritórios de São Paulo. O apartamento que Rafael queria colocar no nome dele, comprei aos 29 anos, nos Jardins, com dinheiro que economizei trabalhando como uma louca durante 5 anos. O carro? Um SUV que paguei à vista aos 32 porque não queria dever nada a ninguém. Não queria prestações. Não queria que alguém tivesse poder sobre algo que eu precisava. As economias? 6 anos juntando cada centavo. 280. 000 numa conta que representava cada fim de semana que não viajei, cada jantar que não pedi delivery, cada roupa cara que não comprei. Cada real tinha uma história. Cada real representava uma escolha. Aprendi sobre independência financeira com minha mãe, mas não da maneira que a maioria das pessoas aprende. Aprendi vendo o que acontece quando você não tem. Mamãe morreu quando eu tinha 27 anos. Câncer de mama que se espalhou rápido e não deu trégua. Nas últimas semanas no hospital, ela segurou minha mão com força e disse algo que nunca esqueci. Carol, nunca deixe ninguém controlar seu dinheiro. Nunca coloque tudo no nome de um homem porque você acha que é amor. Amor é uma coisa, proteção é outra. Ela estava falando do meu pai. Ele saiu quando eu tinha 15 anos, e quando foi embora, minha mãe descobriu que não tinha nada em seu próprio nome. Nem conta bancária, nem cartão de crédito, nem um único bem. Aos 45 anos, ela teve que começar do zero. Ela reconstruiu a vida, conseguiu emprego, virou representante comercial, ganhou dinheiro, mas nunca esqueceu o que foi ficar completamente vulnerável. Então, quando comprei meu apartamento aos 29, estava honrando ela. O mercado tinha dado uma leve caída, os preços estavam acessíveis, e eu esvaziei minha poupança e assumi uma hipoteca que me apavorava. Meus colegas de trabalho acharam que eu era louca. Espera mais uns anos, Carol. Constrói um colchão financeiro maior. Mas eu ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça. E sabia que tinha que fazer aquilo. Durante 4 anos, vivi feito estudante universitária num espaço lindo. Móveis baratos, sem viagens, cozinhando em casa toda noite, dirigindo meu Gol velho que comprei de terceira mão. Cada aumento, cada bônus, cada 13º ia direto para aquela hipoteca. Minha melhor amiga, Júlia, assistiu a tudo isso com preocupação e admiração misturadas. Nos conhecemos na faculdade de Direito. Éramos apenas 12 mulheres numa turma de 80 homens. Ela foi para Direito Público, eu para Direito Empresarial, mas continuamos próximas. Carol, você tem 31 anos e não tira férias há 3 anos.
Ela disse certa vez durante nossa corrida semanal no Ibirapuera. Você tá perdendo sua vida. Tô construindo minha vida. Corrigi. É diferente. Quando fiz o último pagamento da hipoteca aos 33, sentei sozinha no meu apartamento e chorei. Lágrimas de alívio. Lágrimas de liberdade. O tipo de lágrima que vem quando você percebe que realmente fez algo que não tinha certeza se conseguiria. Aquele apartamento era meu. Completamente, totalmente meu. Cada azulejo, cada janela, cada metro quadrado me pertencia porque eu tinha conquistado. Aí comprei o SUV. Usado, 3 anos de uso, mas paguei 95 mil reais à vista. Júlia achou que eu estava louca de novo. Financia. As taxas estão baixas. Mas eu não queria parcelas, não queria dívida. Queria saber que se tudo desmoronasse amanhã, eu tinha um teto e um veículo que ninguém poderia tocar. Aos 34, tinha aquela conta de 6 dígitos e uma posição de liderança num escritório respeitado. Negociava contratos imobiliários comerciais de milhões. Coordenava equipes de 10 advogados. Clientes pediam especificamente para trabalhar comigo. Mas eu também estava sozinha de um jeito que não admitia para ninguém. Todas as minhas amigas da faculdade estavam casadas ou em relacionamentos sérios. Postavam fotos de viagens, de aniversários de namoro, de vidas compartilhadas. Eu tinha propriedade, respeito profissional e segurança financeira, mas não tinha ninguém para dividir isso. Voltava para casa toda noite para o meu lindo apartamento vazio e me perguntava se tinha feito as escolhas erradas. Foi nesse estado que conheci Rafael Mendes há 1 ano e meio, num evento de networking da construção civil. Ele tinha 37 anos, era charmoso, trabalhava com o que chamava de consultoria imobiliária, que depois descobri significava que ele aconselhava investidores sobre propriedades, embora seus clientes nunca parecessem realmente comprar nada. Mas aqueles primeiros meses foram fáceis, sem esforço. Ele aparecia no meu escritório com café durante noites longas de trabalho. Ouvia quando eu falava sobre clientes difíceis. Parecia genuinamente impressionado com minha carreira, com o que eu tinha construído, com o fato de eu ter propriedade própria aos 33. Ele me fazia sentir vista. Finalmente, alguém reconhecia o trabalho por trás do sucesso. Júlia ficou cética desde o início. Me puxava de lado no brunch e dizia: tem algo performático nele. Presta atenção em como ele fala de você perto de outras pessoas. Sempre é sobre o que você tem, não sobre quem você é. Mas eu estava cansada de estar sozinha. Cansada de ser a única solteira nos eventos do escritório. Cansada de voltar para o silêncio. Então, ignorei os pequenos sinais de alerta. A forma como Rafael sempre direcionava conversas para os meus bens. Como ele casualmente mencionava nosso apartamento ou nosso carro, quando legalmente tudo era meu. Como ele nunca oferecia contribuir igualmente nas despesas, mas sempre tinha dinheiro para roupas caras e eletrônicos que não precisava. 10 meses de namoro, ele se mudou para o meu apartamento. O aluguel dele estava terminando, a conversa pareceu natural, e ele começou a contribuir com 2.500 mensais para contas e mercado. Parecia justo. Eu era dona do lugar, então ele não deveria pagar o que pagaria de aluguel em outro lugar. Mas as coisas mudaram em semanas. Minha estética minimalista de repente virou fria e corporativa. Ele começou a redecorar sem perguntar, trazendo móveis que eu nunca quis, convidando amigos constantemente para jogar pôquer, deixando manchas de cerveja na minha mesa de centro que eu tinha cuidado com tanto carinho. Aí vieram os comentários sobre minha carreira. Como eu trabalhava demais. Como a namorada do amigo dele era instrutora de yoga com melhor equilíbrio vida-trabalho. Como talvez eu devesse considerar gestão de facilities em vez de obra, algo menos estressante. Cada comentário parecia pequeno isoladamente, mas juntos formavam um padrão que eu estava próxima demais para enxergar. Há 6 meses, eu pedi ele em casamento. Sim, eu me ajoelhei no nosso restaurante favorito e apresentei um anel que custou 2 meses do meu salário. Ele chorou, disse sim
e imediatamente começou a postar fotos com legendas sobre estar garantido para a vida e encontrar seu lar para sempre. Não pessoa para sempre. Lar para sempre. Isso deveria ter me parecido estranho. Mas eu estava envolvida no planejamento do casamento, jogando a mesma intensidade que trazia para os casos importantes. Minha parte das despesas subiu para 65 mil. Local no Jardim Botânico, fotógrafo, buffet, florista, quarteto de cordas. Rafael ocasionalmente mencionava custos, mas nunca oferecia dividir igualmente. E eu me convencia que estava tudo bem porque eu ganhava mais. O ceticismo da Júlia se intensificou. Ela observava Rafael em jantares. Notava como ele falava sobre nossos bens, quando tudo era legalmente meu. Como conversas sempre voltavam para o valor do meu apartamento ou minhas economias, em vez das minhas conquistas reais. Ele não tá apaixonado por você, ela disse uma noite depois de muito vinho. Ele tá apaixonado pelo que você construiu. Eu não quis ouvir. Estava há 3 meses de não estar mais sozinha. 3 meses de ter alguém para voltar para casa. 3 meses de finalmente ter o que todo mundo parecia ter tão facilmente. E aí Rafael sentou no meu home office e fez seu ultimato. Transferir o apartamento, transferir o carro, dar acesso às minhas economias. Tudo isso ou o casamento estava cancelado. Olhei para ele do outro lado da minha mesa. A mesa que comprei com meu primeiro bônus, no escritório que criei, no apartamento que comprei sozinha. E algo cristalizou. Ele não queria construir uma vida comigo. Ele queria tomar posse da vida que eu já tinha construído. E estava usando nosso casamento, nosso relacionamento, nosso suposto futuro juntos como alavanca para fazer isso acontecer. Vou pensar no assunto. Falei, mantendo a voz firme. Ele se levantou, confiante de que tinha vencido. Não demora muito, temos prazos com fornecedores. Depois que ele saiu da sala, fiquei ali sentada por muito tempo, pensando nas palavras da minha mãe, sobre o que ela me alertou para proteger, sobre a diferença entre parceria e posse. E comecei a planejar algo que Rafael nunca veria vindo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, repassando as palavras de Rafael na cabeça. Não apenas o ultimato em si, mas a forma como ele entregou. O tom casual como se estivesse me pedindo para comprar pão. A qualidade ensaiada do discurso como se tivesse praticado várias vezes. A escalada imediata para ameaças quando não concordei na hora. Isso não foi espontâneo, foi calculado. Vocês que estão assistindo agora, deixem nos comentários de que cidade vocês são e que horas estão vendo essa história. Eu posto vídeos todo dia aqui no canal e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando. Se você tá gostando, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Para todos inscritos no canal, vamos fazer uma surpresa para vocês, então já se inscreva agora aqui no canal Vozes das Esposas. Domingo de manhã, encontrei Júlia para nossa corrida usual no Ibirapuera. Fazíamos essa mesma rota todo domingo há 5 anos. 7 quilômetros que davam 2 voltas no parque. Normalmente conversávamos sobre trabalho, sobre casos, sobre nada importante. Hoje desabafei tudo antes de terminarmos o 1º quilômetro. Júlia parou no meio da passada, mãos nos joelhos, respirando forte. Mas não era de cansaço. Fala isso de novo. Ele quer o quê? O apartamento, acesso às minhas economias. Tudo transferido para o nome dele, ou no mínimo propriedade conjunta. 3 meses antes do casamento. Ela se endireitou, e sua expressão mudou para algo que eu raramente via. Raiva pura. Carol, isso não é um pedido de parceria. É um assalto com cerimônia anexada. Ele tá fazendo parecer razoável, como se eu fosse paranoica por hesitar. Claro que ele tá. Júlia agarrou meus ombros, me forçando a olhar para ela. Minha irmã passou por isso exatamente há 6 anos. O ex dela queria o nome no carro e apartamento dela para provar que ela confiava nele. Ela fez porque amava ele e não queria que ele achasse que estava segurando. 2 anos depois, no divórcio, ela teve que comprar de volta os bens que ele nunca contribuiu 1 centavo.
Ele saiu com 150 mil reais do patrimônio dela enquanto ela lutava para refinanciar tudo de volta para o próprio nome. Senti algo gelado se instalando no meu peito. Júlia, eu não sei o que fazer. Você liga para um advogado hoje. Não para um wedding planner, não para um terapeuta. Um advogado especializado em proteção de patrimônio. E você não conta para o Rafael que está fazendo isso. Terminamos a corrida em silêncio, mas minha mente estava acelerada o tempo todo. Quando cheguei em casa, Rafael tinha saído para um daqueles cafés de networking que nunca pareciam resultar em trabalho real. Tomei banho, me troquei e fiz uma ligação que nunca imaginei estar fazendo 3 meses antes do meu casamento. Segunda de manhã, às 9h, liguei para Rodrigo Santos, um advogado de família do meu círculo profissional. 58 anos, com reputação de ser brilhante e brutalmente honesto. Tínhamos trabalhado juntos em alguns casos onde imóveis se cruzavam com processos de divórcio, e eu sempre respeitei sua perspectiva. Carol, isso é inesperado, ele disse quando sua assistente me passou. O que posso fazer por você? Expliquei a situação da forma mais clínica possível, mantendo emoção fora. Apresentando como um arquivo de caso. O ultimato, o timing, os bens específicos que Rafael queria acesso. A forma como ele enquadrou minha hesitação como falha de caráter. O silêncio do outro lado durou tanto que achei que a ligação tinha caído. Rodrigo? Tô aqui. A voz dele tinha mudado, assumido um cansaço que o fazia soar cada um dos seus 58 anos. Carol, eu pratico direito de família há 30 anos. Vi esse cenário se desenrolar mais vezes do que consigo contar. E nunca termina bem para a pessoa com bens. Então, o que isso significa legalmente? Significa que se você transferir esses bens antes do casamento, tá fazendo uma doação sem nenhuma proteção legal. Acontece alguma coisa e vocês terminam, você não tem como recuperar. Depois do casamento, viram bens conjugais, o que significa que num divórcio seriam divididos. De qualquer forma, você fica massivamente exposta. Senti meu cérebro de advogada entrar em ação. A parte de mim que conseguia analisar situações sem emoção. E o timing? Importa? O timing é a maior bandeira vermelha aqui. A voz de Rodrigo ficou mais firme. Um ultimato 3 meses antes de um casamento, depois que você já pagou depósitos e fez compromissos. Isso não é amor falando, Carol. É estratégia. É alguém que sabe exatamente o que está fazendo e está usando seu investimento emocional e custos financeiros irrecuperáveis como alavanca. As palavras atingiram como um golpe físico. O que eu devo fazer? Diz para ele que você quer consultar um planejador financeiro antes de tomar decisões sobre transferência de bens. Observa a reação dele com cuidado. Se ele for um parceiro legítimo que quer o melhor para os dois, vai entender a devida diligência. Se não for, vai escalar a pressão e te fazer sentir culpada por ser cautelosa. Conversamos por mais 20 minutos. Rodrigo fez perguntas detalhadas sobre a situação financeira de Rafael, suas contribuições para as despesas da casa, histórico de trabalho. A cada resposta, eu podia ouvir a preocupação crescendo na voz dele. Mais uma coisa, ele disse antes de desligarmos. Documenta tudo daqui para frente. Guarda registro de conversas, mensagens, contribuições financeiras. Se isso desandar, você vai precisar de prova do que realmente aconteceu, versus o que ele pode alegar que aconteceu. Passei o resto da segunda num estado dissociativo que reconheci de casos particularmente estressantes. Fisicamente presente, cumprindo as ações, mas emocionalmente em outro lugar. Apareci em reuniões, revisei contratos, respondi e-mails, mas minha mente estava em outro lugar, repassando cada interação com Rafael através dessa nova lente que Rodrigo tinha fornecido. Como as coisas mudaram rápido depois que ele se mudou. Como minha casa deixou de parecer minha. Como toda conversa sobre meu trabalho virou crítica disfarçada de preocupação. Como ele nunca sugeriu que economizássemos juntos para alguma coisa, comprássemos algo em conjunto, construíssemos algo novo. Apenas que eu transferisse o que já possuía. O padrão estava se formando, claro e inegável, agora que eu estava realmente olhando. Quarta à noite, jantamos em casa.
Peguei comida tailandesa no caminho de volta do escritório e comemos na minha mesa de cozinha. A mesa que comprei 3 anos atrás, na cozinha do apartamento que possuo há 6 anos. Tenho pensado no que você disse. Comecei com cuidado. Sobre as transferências de bens, e quero conversar com um consultor financeiro primeiro. Ter certeza que estamos estruturando tudo corretamente para fins de imposto, para proteção legal. São decisões financeiras importantes, e quero garantir que estamos fazendo certo. O rosto dele mudou. A cautela se transformou em algo mais duro, mais frio. Você tá pensando demais nisso. Tô sendo cautelosa com bens importantes. Isso não é pensar demais, é ser responsável. Pessoas que se amam não precisam de consultores financeiros para confiar uma na outra. Rafael largou o garfo com mais força que o necessário. Isso é exatamente o que eu temia. Você tá tratando o nosso casamento como transação comercial. Tô tratando decisões financeiras importantes como decisões financeiras importantes. Ele se levantou da mesa abruptamente. Sabe o que isso me diz? Que você não quer realmente casar comigo. Você quer um pré-nupcial, um consultor financeiro, provavelmente contas bancárias separadas também. Isso não é um casamento, Carol. É um acordo comercial onde você mantém todo o poder e eu sou só algum acessório para o seu sucesso. Rafael, não é isso que tô dizendo. Você tá complicando isso porque não consegue lidar com a ideia de realmente compartilhar sua vida com alguém. Você construiu essa fortaleza de bens e sucesso e não quer realmente deixar ninguém entrar. Você quer um parceiro que possa controlar, não um igual. Ele pegou chaves e carteira. Vou ficar na casa do Marcos por uns dias. Talvez você descubra o que realmente quer. Porque agora tá bem claro que você quer um casamento mais do que um relacionamento de verdade. A porta se fechou atrás dele. Não exatamente bateu, mas quase. Fiquei sentada naquela mesa por muito tempo depois que ele saiu. Comida esfriando, mente percorrendo tudo o que ele acabou de dizer. A forma como ele distorceu meu pedido razoável numa assassinação de caráter. Como me fez sentir culpada por querer proteger bens que construí antes dele existir na minha vida. Como rapidamente escalou de conversa para abandono. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Vou ficar no Marcos hoje à noite. Preciso de espaço para pensar se estamos realmente prontos para isso. Depois outra. Dói que você não confie em mim o suficiente para construir uma parceria de verdade. E mais outra. Achei que você fosse diferente. Acho que estava errado. Cada mensagem era projetada para me fazer sentir culpada, para me fazer questionar meu julgamento, para me fazer ligar e pedir desculpas por ter limites. Desliguei meu telefone e me servi uma taça de vinho. Aí sentei na minha sala de estar. Minha sala com meus móveis na minha casa. E me permiti sentir o que estava evitando há semanas. Isso não estava certo. Nada disso estava certo. E algo estava prestes a acontecer que provaria exatamente quão errada eu tinha estado sobre Rafael Mendes. Rafael ficou na casa do Marcos por 2 noites. 2 noites de mensagens projetadas para me fazer sentir culpada, para me fazer questionar meu próprio julgamento, para me amolecer para quando ele voltasse. Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, trabalhei até tarde no escritório. Aceitei tarefas extras de pesquisa. Fiquei ocupada o suficiente para não ter tempo de me questionar. Quarta à noite, cheguei em casa exausta de uma negociação brutal de contrato comercial. 12 horas direto brigando por cláusulas de responsabilidade com um cliente que achava que podia reescrever lei básica de contratos através de pura teimosia. Meus pés doíam de andar em salas de conferência. Minha cabeça latejava de olhar para a linguagem contratual. Tudo o que eu queria era uma taça de vinho, silêncio e talvez um banho quente. Em vez disso, entrei no meu apartamento e encontrei Rafael esparramado no meu sofá com Marcos, seu colega de faculdade. Esporte explodindo na minha TV, num volume que piorava minha dor de cabeça. Garrafas de cerveja vazias se acumulando na minha mesa de centro, deixando marcas na madeira que eu tinha mantido cuidadosamente. Rafael nem olhou quando entrei. Não reconheceu minha presença. Apenas disse: "Estamos planejando detalhes da despedida de solteiro. Marcos achou um lugar em Floripa."
Vai ser épico. Fiquei ali parada por um momento, maleta na mão, roupa profissional amassada de um dia longo, esperando algo mais. Um pedido de desculpas pela briga. Uma explicação de por que ele se deixou entrar depois de sair batendo a porta. Alguma coisa. Nada veio. Vou pegar um vinho. Falei pra ninguém em particular. Me dirigi pra cozinha, cansada demais pra confronto. Cada músculo doendo. O conceito aberto que adorei quando comprei esse lugar, o fluxo perfeito entre sala e cozinha, a luz natural, a forma como fazia o espaço parecer maior, estava prestes a se tornar a escolha de design que mudaria tudo. Porque foi quando ouvi a voz de Marcos vindo claramente da sala. Já contou pra ela sobre o orçamento de Floripa? Isso vai ser caro pra caramba. Congelei dentro da cozinha, escondida da vista pelo ângulo da parede. Taça de vinho na mão, completamente imóvel. A risada de Rafael veio a seguir. Não a risada que ele usava comigo, suave, quase autodepreciativa. Essa era diferente, mais escura, mais calculada. Ainda não, ela vai cobrir. Ela sempre cobre. Minha mão apertou a taça de vinho. Cara, você tem ela treinada. A voz do Marcos. Minha namorada me mataria se eu tentasse isso. É porque sua namorada não tem um AP quitado em jardins e 280 mil em poupança líquida. A voz de Rafael estava casual, como se estivesse discutindo resultados de futebol. A Carol é boa pra isso. Ela trabalha o tempo todo de qualquer jeito. Pode muito bem me beneficiar. A taça de vinho pareceu impossível de pesada na minha mão. Coloquei ela no balcão em silêncio, cuidadosamente. Cada movimento deliberado. Meu cérebro de advogada entrou em ação. A parte de mim que reconhecia a evidência quando ouvia, que entendia o valor de escutar antes de reagir. A voz de Marcos baixou, conspiratória. E a parada de transferência de bens? Cara, isso é genial. Uma vez que seu nome tá no AP e no carro, você tem segurança de verdade. Mesmo se as coisas desandarem lá na frente, você sai com algo substancial. Isso é pensar à frente. Eu sei. Rafael soou satisfeito consigo mesmo. Meu pai sugeriu, na verdade. Tudo dentro de mim congelou. Seu pai te mandou fazer isso? É. Ele passou por um divórcio complicado nos 30 e o nome da ex-mulher não estava em nada. Ele recebeu alguma pensão, mas só isso. Saiu quebrado, começando do 0 aos 40. Ele me falou: nunca case com alguém com bens sem se proteger primeiro. Se ela for difícil ou controladora, você não começa do zero. É só planejamento inteligente. Ouvi o tinir de garrafas de cerveja. O som deles brindando a algo. Aí Rafael acrescentou a parte que fez meu sangue virar gelo. Além disso, assim que eu tiver acesso à conta de poupança dela, finalmente posso lançar aquele fundo de criptomoedas que tenho planejado. Ela nem vai perceber se eu mover uns 100 mil para o investimento inicial. Quando a gente casar e ela descobrir, já vai ter dobrado, com sorte triplicado, e eu vou ser o cara com o império. Ela provavelmente vai ter orgulho de mim por tomar iniciativa. Marcos riu, alto e genuíno. Isso é frio, cara. Mais respeito à jogada. E você tá certo. Ela trabalha umas 80 horas por semana. Provavelmente nem vai notar que o dinheiro sumiu até você já ter devolvido. Talvez você ganhe o suficiente para pagar ela de volta e ficar com os lucros. Esse é o plano. Ela tá tão ocupada com os casos de construção civil dela que mal olha as contas pessoais. Eu tenho observado ela. Checa o saldo talvez uma vez por mês. Quando ela perceber que 100 mil estão faltando, vou conseguir explicar como investimento no nosso futuro. Fiquei ali na minha cozinha no apartamento que comprei com meu dinheiro. Ouvindo meu noivo e o amigo dele tramar minha destruição financeira com a facilidade casual de pessoas planejando umas férias. Eles continuaram falando sobre a viagem para Floripa, sobre quanto o open bar ia custar, se deviam pegar suíte ou quartos normais. Mas eu tinha parado de ouvir as palavras. Estava processando o que acabara de ouvir. Rafael não tinha apenas pedido transferências de bens num capricho. Seu pai o havia treinado. Dado a ele uma estratégia baseada na própria experiência de divórcio. Isso era premeditado, calculado.
Um plano que estava se formando desde antes de Rafael se mudar para o meu apartamento. E o esquema de criptomoedas. Ele já tinha decidido roubar 100 mils das minhas economias. Não pedir emprestado. Não pedir permissão. Roubar. Ele tinha observado meus hábitos bancários. Cronometrado o pedido de acesso para quando pudesse drenar minha conta sem detecção imediata. A palavra difícil continuava ecoando na minha cabeça. O pai dele tinha avisado que eu poderia ser difícil ou controladora, que aparentemente significava se opor à exploração financeira, defender a mim mesma, proteger o que construí. Me forcei a me mover. Voltei pela sala como se não tivesse ouvido nada. Ambos olharam brevemente, depois voltaram para a conversa sobre hotéis em Floripa. Rafael me deu um sorriso que teria parecido caloroso se eu não tivesse acabado de ouvir o que ouvi. Dia longo? Ele perguntou, quase preocupado. Brutal. Consegui falar. Vou tomar um banho. Fui para o meu quarto. Meu quarto no meu apartamento. Fechei a porta. Sentei na borda da minha cama, sentindo como se alguém tivesse acabado de me entregar plantas arquitetônicas da minha própria destruição. Ele tinha desenhado tudo. A transferência de bens para garantir sua posição. O dreno de economias para os sonhos de cripto dele. O projeto inteiro de como Rafael Mendes planejava desmantelar tudo que Carolina Almeida construiu. Mas ele cometeu um erro crítico. Planejou esse esquema todo morando na casa de uma advogada corporativa que passou 10 anos aprendendo a proteger bens, identificar fraude e documentar evidências. Entrei no banheiro. Liguei o chuveiro no máximo de calor que ia. E deixei a água escaldante correr por mim até minha pele ficar vermelha. Deixei queimar os últimos resquícios de dúvida. Os últimos fios de esperança de que talvez eu tivesse entendido mal. Talvez tivesse outra explicação. Não tinha outra explicação. Só havia a verdade que eu tinha escutado na minha própria sala. Rafael não estava construindo uma vida comigo. Ele estava sistematicamente planejando despojar tudo pelo que trabalhei. Peça por peça. Primeiro a transferência de bens. Colocar o nome dele em propriedades que ele nunca contribuiu. Aí o dreno de economias. 100 mil rallies roubados para apostar em criptomoedas. Algo que eu nunca concordaria se fosse perguntada. O pai dele literalmente o treinou em como se proteger de eu ser difícil. O que significava que o pai dele o ensinou a explorar alguém que trabalhou duro e construiu algo real. Deu a ele o manual de abuso financeiro disfarçado de parceria. E Rafael já tinha decidido que eu estava ocupada demais, distraída demais, focada demais em trabalho para notar dinheiro desaparecendo das minhas próprias contas. Que eu era um alvo fácil porque escolhi carreira em vez de vigilância constante. Desliguei o chuveiro e me enrolei numa toalha. Uma toalha que comprei com meu próprio dinheiro, no banheiro do apartamento que eu comprei sozinha antes de Rafael Mendes sequer existir na minha vida. A mulher me encarando no espelho era alguém que reconheci. Não a versão que tinha estado se questionando na última semana. Não a versão que tinha se sentido culpada por querer proteger seus bens. Mas a versão que tinha trabalhado semanas de 80 horas. Sacrificado tudo para construir algo que importasse. Aquela mulher sabia exatamente o que fazer. Se Rafael queria jogar jogos estratégicos com o trabalho da minha vida, eu jogaria também. Mas esse jogo teria regras que ele não sabia que existiam. Esse jogo teria só um vencedor. E com certeza absoluta não seria ele. Me vesti, sequei o cabelo e comecei a fazer ligações. Primeira para o Rodrigo Santos, deixando mensagem sobre precisar discutir algo urgente. Aí para o gerente do prédio sobre mudança de fechaduras. Depois para Júlia. Só 3 palavras. Você estava certa. Quando voltei para o quarto composta e calma, já tinha começado a construir meu contra-ataque. Rafael olhou do sofá, cerveja na mão. Tá melhor? Muito melhor, falei. E eu realmente estava. Rafael e Marcos saíram por volta de meia-noite. Ambos barulhentos, bêbados, completamente alheios ao fato de que eu tinha ouvido cada palavra da conversa deles. Depois que eles cambalearam para fora,
Fiquei na minha sala olhando as garrafas de cerveja que deixaram para trás, as marcas na minha mesa de centro, a bagunça que fizeram do meu espaço. Aí limpei tudo meticulosamente, completamente. Passei pano em cada superfície, joguei fora cada garrafa. Restaurei minha casa para exatamente como estava antes deles invadirem. Pareceu simbólico de alguma forma. Retomar meu espaço, apagar evidências da presença deles. Quinta de manhã, estava na minha mesa às 7h. Tinha Rodrigo Santos no telefone às 8h. Ouvi algo ontem à noite. Falei sem rodeios. Rafael e o amigo Marcos. Eles estavam na minha sala planejando a despedida de solteiro e ouvi a conversa inteira da cozinha. Contei tudo para ele, palavra por palavra, o mais próximo que conseguia lembrar. As despesas de Floripa que Rafael esperava que eu cobrisse. A transferência de bens sendo ideia do pai dele, estratégia desenvolvida da experiência de divórcio do pai. O esquema de criptomoedas. Os Essenhaus que Rafael planejava roubar das minhas economias no momento que tivesse acesso. O silêncio do lado de Rodrigo durou tanto que chequei meu telefone para ter certeza que a chamada não caiu. Rodrigo? Tô aqui. A voz dele tinha mudado completamente. Carol, você precisa proteger tudo. Hoje. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. O que preciso fazer? Muda toda a senha de toda a conta. Contas bancárias, investimentos, cartões de crédito, tudo. Muda toda a pergunta de segurança. Se ele tem visibilidade de qualquer conta, mesmo só sabendo o login, remove o acesso imediatamente. Aí troca suas fechaduras. Todas. Entrada, trincos, acesso à garagem, cada fechadura nesse apartamento. Minha caneta estava se movendo pelo papel, tomando notas do jeito que fui treinada na faculdade. E quanto à documentação? Escreve tudo que você lembra daquela conversa enquanto tá fresco. Citações exatas se possível. Paráfrases próximas se não. Anota a hora, local, quem estava presente. Cria uma planilha do que você possuía antes de Rafael versus o que compraram juntos. Tô apostando que vai pender pesadamente para os seus bens. Tira fotos de cada cômodo mostrando sua propriedade. Faz backup de tudo para armazenamento em nuvem criptografado. E manda cópias para mim e para alguém em quem você confia completamente. Júlia. Perfeito. Faz tudo isso hoje. Se isso escalar para ação legal, e acho que pode baseado no que você me contou, você vai precisar de prova de que foi fraude calculada, não só disputa de relacionamento. Já estava abrindo meu laptop, puxando meu site bancário. As fechaduras vão ser caras. Não me importo se custar 10.000 reais. Troca elas hoje. Ele tem chaves do seu apartamento e está planejando drenar suas economias. Você não pode deixar ele ter acesso físico ao seu espaço enquanto está protegendo suas contas. Às 9h, mudei cada senha de cada conta financeira que tinha. Às 10h, tinha atualizado todas as perguntas de segurança para respostas que Rafael nunca adivinharia, substituindo o nome de solteira da minha mãe por referências obscuras que só eu saberia, mudando o nome do meu primeiro pet para uma frase gerada aleatoriamente, criando camadas de segurança que levariam um hacker determinado para romper. Às 11h, liguei para o gerente do prédio, uma mulher chamada Patrícia que sempre foi eficiente e profissional. Patrícia, preciso trocar todas as fechaduras na minha unidade. Hoje, se possível. Amanhã, no mais tardar. Houve uma pausa. Está tudo bem, Carol? Tô terminando meu noivado. Meu noivo tem chaves e preciso que elas parem de funcionar imediatamente. A voz dela mudou. Ficou mais calorosa. Entendo completamente. Deixa eu ligar pro nosso chaveiro. Com o sistema de fechadura inteligente que você tem, vai custar uns 2.500 reais por tudo. Entrada, trinco, códigos de acesso à garagem. Isso tá bom? Perfeito. Eles podem fazer amanhã? Vou fazer disso uma prioridade. Você vai estar em casa? Não, mas vou dar autorização para você deixar eles entrarem. Só por favor garante que acontece antes do fim do dia de sexta. Considera feito. E Carol, sinto muito que você está passando por isso. Depois que desliguei,
Abri uma nova planilha e comecei a documentar tudo. Uma coluna para itens que possui antes de Rafael se mudar. Outra para itens que compramos juntos. O apartamento, 100% meu. Comprado há 6 anos. Hipoteca quitada há 2 anos. O SUV, 100% meu. Comprado há 3 anos com dinheiro vivo. Móveis, aproximadamente 95% meu. Acumulado ao longo de 6 anos. Compras conjuntas. Uma cafeteira high-end de cerca de R$800. Um conjunto de panelas que nunca usei, uns R$600. Almofadas decorativas para o sofá, talvez $400. Uma TV Smart que ele insistiu que precisávamos, $1.200. Total de compras conjuntas. $3.000 de uns estimados $500.000 em bens dentro do apartamento. Criei outra planilha rastreando contribuições financeiras de Rafael desde que se mudou. $2.500 mensais por 10 meses. $25.000 total. Contas, mercado. Nada para o financiamento inexistente. Nada para impostos sobre propriedade ou taxas do condomínio. Nada pela propriedade real de qualquer coisa. Aí fui cômodo por cômodo com meu telefone, fotografando tudo. Cada ângulo de cada ambiente. Os móveis, a arte, os eletrodomésticos, o piso, as luminárias. Criando registro visual do que existia no meu espaço antes de remover Rafael dele. Criptografei tudo e subi para serviço seguro de nuvem. Aí mandei cópias para o Rodrigo e Júlia com uma linha de assunto simples. Documentação. Júlia ligou imediatamente. O que tô olhando? Evidências caso Rafael tente alegar que contribuiu para qualquer um dos meus bens ou tem direitos a qualquer coisa no apartamento. Você tá realmente fazendo isso. Tô realmente fazendo isso. Bom, a voz dela foi feroz. Ele merece tudo o que tá vindo. Sexta à tarde, enquanto Rafael estava supostamente no trabalho, cafés que nunca resultavam em emprego real, fiz uma ligação que parecia mesquinha e absolutamente justificada. Liguei pro Paulo, o dono da alfaiataria masculina em Jardins onde o terno de casamento de Rafael estava sendo feito. Tivemos várias conversas nos últimos meses enquanto Rafael passava por múltiplos ajustes, mudando detalhes. Obcecado pelo forro bordô, pelos abotoaduras com monograma, pela forma como o tecido cinza chumbo caía. Paguei por tudo. $8.000 por um terno que ele usaria uma vez. Paulo, é a Carol Almeida. Precisamos conversar sobre o terno de casamento do Rafael Mendes. Claro. O último ajuste dele tá marcado para segunda à tarde. Tem algum problema? O casamento foi cancelado. Terminamos. Eu gostaria de doar o terno. Silêncio. Sinto muito. Doar ele? Você faz parceria com aquela instituição de caridade para veteranos, certo? Roupa profissional para veteranos? Sim, fazemos. Mas esse é um terno Tom Ford sob medida de $8.000 que eu paguei. Rafael tem morado sem pagar nada no meu apartamento por 10 meses, enquanto cobri todas as despesas do casamento. Quero que esse terno seja doado para um veterano que realmente precisa. Alguém que vai usar ele com honra para entrevistas de emprego em vez de usar como fantasia para casamento fraudulento. Paulo ficou quieto por um longo momento. Se você pagou por ele, então legalmente é seu para doar. Mas você tem certeza? Esse é um gesto bem caro. Tenho certeza absoluta. Ele tem ajuste final marcado para segunda à tarde. Quero o terno Gone antes dele chegar. Alguém da instituição pode buscar amanhã? Posso arranjar isso. Mas, Carol, ele vai ficar muito bravo quando aparecer e descobrir que o terno foi doado. Esse é o objetivo. E Paulo, quando ele aparecer, só diz que houve um mal-entendido e o terno dele foi doado. Não menciona meu envolvimento a menos que ele pergunte diretamente. Isso parece que tem uma história e tanto por trás. Tem. E termina com um veterano merecedor recebendo um lindo terno, em vez de um golpista vestindo ele num casamento que sempre foi sobre acessar meus bens. Sábado de manhã, acordei com clareza absoluta sobre o que precisava acontecer em seguida. Dirigi para o Jardim Botânico, onde tínhamos reservado nosso espaço de cerimônia. Jéssica, nossa coordenadora,
pareceu preocupada no momento que entrei sozinha. Carol, o Rafael vai se encontrar com você aqui? Não, preciso cancelar o casamento. A expressão dela mudou para simpatia profissional. Sinto muito. Deixa eu puxar seu contrato. Ela digitou no computador por um momento. O depósito não é reembolsável. E cancelar dentro de 90 dias significa que retemos 60% do saldo restante. Total seriam uns 25 mil $. Tirei meu talão de cheque sem hesitação. Gostaria de pagar isso agora. Pelas próximas 2 horas, sistematicamente cancelei cada fornecedor de casamento. O fotógrafo, $3.500 perdidos. O buffet, $6.000 idos. O florista, $3.200. O quarteto de cordas, $2.100. Cada cancelamento parecia cortar um cabo que estava me sufocando. Ao meio-dia, tinha gasto $42.000 cancelando um casamento para um homem que planejava roubar $100.000 das minhas economias. Ainda era mais barato do que ele pretendia. Enquanto terminava a papelada com Jéssica, ela mencionou algo que me fez parar. A propósito, um casal jovem perguntou sobre sua data de outubro semana passada. Ambos professores de escola pública. Adoraram absolutamente o espaço do jardim, mas quando cotei o preço para eles, disseram que estava além do orçamento. A noiva chegou a chorar. Foi de partir o coração. Algo mudou no meu peito. O que tornaria acessível para eles? Jéssica calculou rapidamente. Se alguém cobrisse uns $15.000 do custo do local, eles provavelmente conseguiriam o resto com as economias deles. Minha mão tremeu ligeiramente quando escrevi outro cheque. Aplica isso na reserva deles. Doador anônimo. Diz que alguém queria que eles tivessem um lindo dia de casamento. Os olhos de Jéssica encheram de lágrimas. Você tá passando por um término e tá pagando para completos estranhos se casarem. Tô pagando pra gente boa ter algo bonito. Rafael ia usar meu dinheiro para bancar apostas em criptomoedas. Isso parece infinitamente melhor. Domingo de manhã, empacotei todos os pertences de Rafael. Cada peça de roupa ainda pendurada no meu closet. Cada dispositivo eletrônico caro espalhado pelo meu espaço. Suas revistas de criptomoedas que agora pareciam evidência. Seus livros motivacionais de negócios sobre manifestar riqueza e atrair abundância. Cada traço físico dele. Rotulei cada caixa claramente e empilhei na minha vaga de garagem. Aí sentei na minha mesa de cozinha e elaborei uma mensagem de texto. Escrevi ela 17 vezes diferentes antes de acertar as palavras exatamente certas. Rafael, pensei cuidadosamente sobre sua proposta de transferência de bens. Você tem razão que precisamos estar na mesma página sobre esse casamento. Percebi que temos definições fundamentalmente diferentes de parceria. Você vê bens para adquirir e explorar. Eu vejo o trabalho de uma vida para proteger. Cancelei o casamento e todos os fornecedores. Seus pertences estão encaixotados na vaga 23 da garagem. Troquei todas as fechaduras e códigos de acesso. Pegue suas coisas até meio-dia de segunda. Depois disso, tudo será doado. Desejo que você tenha clareza sobre o que parceria realmente significa. Li uma última vez. Aí apertei enviar, desliguei meu telefone completamente e liguei para Júlia. Faz as malas. Vamos para Campos do Jordão pro fim de semana. Agora mesmo. Agora mesmo? Ficamos numa pousada pequena nas montanhas. Fizemos trilha em caminhos onde as árvores estavam começando a ganhar cores de outono. Bebemos vinho perto da lareira. Conversamos sobre tudo menos Rafael. Júlia continuou me observando com preocupação. Você tá estranhamente calma sobre isso. Não tô calma, falei. Tô livre. É diferente. Domingo à noite, Júlia e eu dirigimos de volta de Campos do Jordão com o sol se pondo atrás das montanhas. O fim de semana inteiro, meu telefone ficou desligado. Ligado completamente. Por 48 horas, existi num espaço onde Rafael Mendes e seus esquemas não existiam. Agora, sentada no carro da Júlia enquanto entrávamos em São Paulo, segurei o telefone na mão. Dedo pairando sobre o botão de ligar. Você não precisa ligar ainda, Júlia disse baixinho. Preciso ver quão ruim tá.
Apertei o botão e assisti a tela acender. Levou uns bons 30 segundos para todas as notificações carregarem. 127 chamadas perdidas. 89 mensagens de texto. 23 mensagens de voz. Jesus. Júlia respirou, olhando de relance para minha tela. Ele perdeu completamente a cabeça. Comecei a ler as mensagens. Assistindo o estado mental de Rafael se deteriorar em tempo real através das mensagens dele. Começaram chegando dentro de 1 hora da minha mensagem no domingo de manhã. Primeiro veio confusão. Do que você tá falando? Isso é piada? Me liga imediatamente. Aí confusão mais urgente. Carol, tentei minha chave e não funciona. Que tá acontecendo? Me liga agora. Depois pânico. Fui na garagem e todas minhas coisas estão em caixas. Por favor, me diz que isso é algum tipo de teste. Por favor, me liga. Precisamos conversar. Aí a raiva começou a sangrar. Você não pode simplesmente cancelar nosso casamento sem discutir. Pagamos depósitos juntos. Isso é insano. Não pagamos depósitos juntos. Paguei cada um. As mensagens continuaram. Timestamps mostrando que ele tinha mandado mensagem a cada 20 e 30 minutos por horas. Todo mundo tá me perguntando o que aconteceu. O que eu vou dizer? Que você enlouqueceu? Você tá cometendo o maior erro da sua vida. Nós devíamos ser parceiros. Não acredito que você tá fazendo isso por mensagem. Depois de tudo que passamos juntos. Aí a raiva emergiu totalmente. Sabe de uma coisa? Todo mundo vai saber que tipo de pessoa você realmente é. Controladora. Incapaz de confiar. Você vai morrer sozinha naquele apartamento, que você se importa mais do que com seres humanos reais. Eu larguei tudo por você. Me mudei para o seu lugar. Lidei com suas horas insanas de trabalho. Aguentei seu comportamento controlador. E é assim que você me retribui. Júlia estava lendo por cima do meu ombro. Aguentei seu comportamento controlador? Ele tá falando sério? Continua lendo, falei. Fica pior. A fase de barganha começou por volta de 00:30 de domingo. Carol, me desculpa. Não deveria ter dito essas coisas. Por favor, vamos só conversar cara a cara. Podemos resolver isso. Esquece a parada de bens. Vamos só conversar sobre um pré-nupcial. Isso te faria sentir melhor? Assino o que você quiser. Por favor, não joga fora o que temos por causa de dinheiro. Eu te amo. Não seu apartamento ou seu carro. Por favor, só me liga. Aí a mensagem de voz do pai dele, que Júlia insistiu em ouvir depois que descrevi. Coloquei no viva voz. A voz do pai dele era raiva controlada e fria. Senhora Almeida, aqui é Ricardo Mendes, pai do Rafael. O que você tá fazendo não é só cruel, é abuso financeiro. Você manipulou meu filho, tornou ele financeiramente dependente de você, e agora tá publicamente abandonando ele para humilhar ele. Você vai consertar essa situação imediatamente ou vai enfrentar consequências sérias? Consequências legais. Prometo isso. A boca de Júlia caiu. O pai dele literalmente treinou ele para roubar seus bens e agora você é a abusadora financeira? Projeção é incrível. Tinha mensagens de Marcos também. Você é fria por fazer isso por mensagem. Rafael merece melhor que um tubarão corporativo sem coração. E de números que não reconheci. Amigos de Rafael, provavelmente. Não sei o que o Rafael fez, mas você não precisava humilhar ele assim. Cancelar um casamento há 3 meses? Isso é brutal. Espero que você fique feliz consigo mesma. Passei por todas, sem sentir nada. Sem culpa, sem dúvida, sem desejo de responder ou explicar. Só uma curiosidade distante sobre como alguém podia estar tão completamente iludido sobre o próprio comportamento. Você vai responder? Júlia perguntou. Não, não tem nada a dizer. Ele sabe o que fez. O pai dele sabe o que planejaram. Responder só daria abertura para ele me manipular de novo. Segunda de manhã, fiz algo que tinha planejado desde sexta. Algo que parecia mesquinho e perfeito e absolutamente necessário para o meu próprio senso de fechamento. Liguei doente no trabalho. O primeiro dia de doença que tirei em mais de 1 ano. Aí dirigi para o bairro de Jardins, estacionei do outro lado da rua da alfaiataria do Paulo e esperei.
Café grande na mão. Óculos escuros apesar do tempo nublado de São Paulo. Carro posicionado com vista perfeita da entrada. O último ajuste de Rafael estava marcado para as 14h. Assisti pessoas passarem pela alfaiataria. Assisti Paulo ajudar outros clientes. Assisti o ritmo normal de uma tarde de segunda no centro de São Paulo. Exatamente às 14h, o Civic velho do Rafael estacionou num parquímetro na frente da loja. Me sentei mais ereta. Café no meio do caminho para os lábios. Ele saiu do carro com aquele andar confiante que costumava achar atraente. Ombros para trás, queixo erguido como se estivesse prestes a fazer algo importante. Provavelmente planejava usar esse ajuste como história de pena depois. Minha ex-louca cancelou nosso casamento, mas pelo menos vou ficar bem nesse terno eventualmente quando encontrar alguém melhor. Ele entrou na alfaiataria. Chequei meu relógio. 14h01. Às 14h04, a porta se abriu explosivamente e Rafael veio para fora tempestuoso. Telefone já na orelha. Rosto vermelho escuro de raiva. Mesmo do outro lado da rua com as janelas fechadas, consegui ouvi-lo gritando. O que você quer dizer, condoado? Ele estava andando de um lado para o outro na calçada. Gestos selvagens. Completamente desmoronando em público. Pessoas passando estavam olhando. Alguém tirou o telefone do bolso, provavelmente filmando. Não me importo quem tecnicamente pagou por ele. É meu terno de casamento. Pega de volta agora ou tô chamando a polícia. Isso é roubo. Tomei um gole do meu café, assistindo ao show. Aí algo aconteceu que não antecipei. Algo que tornou a situação inteira absolutamente perfeita. Um homem saiu da alfaiataria atrás de Rafael. Fim dos 40. Postura militar. Cabelo curto ficando grisalho nas têmporas. E ele estava usando o terno. O terno de Rafael. O tom Ford cinza chumbo com forro bordô. O homem parou na frente da vitrine da loja do Paulo, olhando para o reflexo dele com uma expressão que reconheci. O tipo de admiração que vem de se ver como alguém que tinha esquecido o que podia ser. Ele tocou as lapelas do paletó gentilmente, como se tivesse medo que pudesse desaparecer. Virou ligeiramente para ver o caimento de ângulos diferentes. Ficou mais alto. Ombros para trás. Queixo erguido. O terno o transformou. Paulo saiu da loja. Caminhou até o homem. Apertou a mão dele calorosamente. Disse algo que não conseguia ouvir que fez o homem sorrir. Um sorriso real, genuíno e grato. Foi quando Rafael se virou e viu ele. Assistiu o rosto dele passar pela transformação mais notável. Confusão primeiro. Por que alguém tá usando um terno que parece exatamente com o meu? Aí reconhecimento. Aquele é meu terno. Depois, raiva pura e incandescente. Esse é meu terno, ele gritou pela calçada. Várias pessoas pararam de andar. Um casal tirou os celulares, provavelmente achando que estavam prestes a testemunhar uma briga. Paulo imediatamente se posicionou entre Rafael e o veterano, uma mão erguida em gesto calmante. Não consegui ouvir tudo, mas peguei fragmentos. A voz de Paulo estava calma, profissional, completamente no controle. Esse terno foi doado pela pessoa que comprou ele. A voz de Rafael ficando mais alta. Não me importo com a entrevista dele. Esse é meu terno de casamento. Meu. O veterano. Peguei Paulo dizendo Sr. Silva. Parecia desconfortável. Começou a dizer algo. Paulo o cortou firmemente. O Sr. Silva, você absolutamente não vai devolver. O terno é seu, conquistado e merecido. Meu telefone começou a tocar. Olhei e vi o nome de Rafael na tela. Olhei de volta para cima. Assisti ele do outro lado da rua, telefone colado na orelha, olhando fixo para a entrada da alfaiataria, como se eu pudesse materializar se ele quisesse forte o suficiente. Recusei a ligação. Assisti ele olhar para o telefone dele com descrença. Aí discar de novo. Recusei de novo. Ele tentou uma terceira vez. Uma quarta. Cada vez, assisti os movimentos dele ficarem mais agitados, mais frenéticos. Finalmente,
Ele gritou para ninguém em particular. Você não pode fazer isso. Esse terno custou 8.000. Paulo ergueu uma sobrancelha. Consegui ver claramente do outro lado da rua. Aquela expressão perfeita de calma devastadora. Você é bem-vindo a buscar ação legal. Porém, a senhora Almeida forneceu documentação extensiva provando que pagou pelo conjunto inteiro. Você vai estar processando a pessoa que comprou por doar a propriedade dela. Encorajo você a consultar um advogado sobre o resultado provável. A pequena multidão que tinha se reunido estava assistindo com interesse aberto agora. Alguém estava definitivamente filmando. Rafael ficou ali parado, rosto vermelho, punhos cerrados nos lados, olhando entre Paulo, o Sr. Silva no terno dele e as pessoas olhando para ele. Aí se virou e voltou tempestuoso para o Civic dele, o carro de 15 anos que dirigia quando nos conhecemos. Que ficou a maior parte sem uso na minha garagem por 10 meses enquanto ele dirigia meu SUV para todo lugar. Entrou. Bateu a porta. E saiu do estacionamento tão agressivamente que os pneus chiaram contra o asfalto. Assisti ele desaparecer rua abaixo. Aí olhei de volta para a alfaiataria. O Sr. Silva estava voltando para dentro com Paulo, ambos conversando. O veterano ainda tocando o paletó como se não conseguisse acreditar que era real. Terminei meu café, liguei o carro e dirigi para casa. A melhor parte não foi a humilhação pública de Rafael, embora eu estaria mentindo se dissesse que não pareceu satisfatória. A melhor parte foi saber que agora mesmo um homem bom estava usando aquele terno de 8.000, ai. Um homem que vestiria ele com honra numa entrevista de emprego. Que usaria ele para reconstruir a vida dele. Que merecia infinitamente mais que Rafael algum dia mereceu. Às vezes, vingança não é sobre destruição. Às vezes, é sobre garantir que algo bonito termine nas mãos certas. Quando voltei para o meu apartamento aquela tarde, me senti mais leve do que nos últimos meses. Assistir Rafael desmoronar naquela calçada. Assistir o Sr. Silva caminhar naquele terno com dignidade e esperança. Tinha sido o fechamento que precisava. Mas Rafael não tinha terminado. Nem de perto. Terça de manhã, meu telefone estava enchendo com um tipo diferente de mensagem. Não de Rafael, mas de conhecidos mútuos. Pessoas do meu prédio. Até alguns colegas distantes. A campanha de difamação tinha começado. As redes sociais de Rafael tinham se transformado da noite para o dia numa performance de desgosto. Posts apareciam a cada poucas horas. Às vezes você descobre as cores verdadeiras de alguém quando você pede que te tratem como parceiro igual. Narcisistas transformam o sucesso deles em arma para controlar e descartar pessoas que genuinamente os amam. Abuso financeiro é real, e nem sempre é o homem fazendo com a mulher. Cada post pegava dúzias de comentários solidários. Os amigos dele empilhavam, adicionando as próprias observações sobre como sempre achei fria. Nunca me encaixei direito com a energia calorosa de Rafael. Um dos amigos de faculdade dele postou: sempre achei que tinha algo errado nela. Focada demais em dinheiro, não o suficiente no relacionamento. Outro: Rafael se livrou de uma. Qualquer um que cancela casamento por proteção de bens não entende o que casamento significa. A narrativa estava cuidadosamente construída e estava se espalhando. Eu era o tubarão corporativo controlador que manipulou Rafael emocionalmente. Tornei ele financeiramente dependente. Aí cruelmente descartar ele quando pediu respeito básico e parceria. Roubei o terno de casamento dele por vingança. Cancelei tudo sem discussão, provando minha natureza dominadora. Pessoas que mal conhecia começaram a ligar. A senhora Chen do comitê social do prédio. Carol, ouvi o que aconteceu com seu noivado. Tô desapontada em como você lidou. Aquele homem pobre parecia tão devotado a você. Uma paralegal de outro escritório. É verdade que você expulsou o Rafael e doou os pertences dele sem nem falar com ele? Até minha tinturaria fazendo conversa constrangedora. Ouvi sobre seu término. Parece que ficou bagunçado. Não me defendi com nenhum deles. O que eu ia dizer? Na verdade, ele estava planejando roubar 100.000 das minhas economias? Eles não iam acreditar em mim.
A versão de Rafael já estava fixada nas mentes deles. Júlia estava furiosa. Você precisa contar para as pessoas o que realmente aconteceu. Ele está destruindo sua reputação. Deixa ele, falei. As pessoas que importam vão descobrir. E as pessoas que não descobrem não importam. Mas Júlia estava certa sobre uma coisa. A história estava se espalhando pela comunidade profissional de São Paulo mais rápido que antecipei. Quarta-feira, tinha tido 3 conversas desconfortáveis no trabalho com pessoas que ouviram algo e queriam saber se eu estava bem. Foi quando Margarete Silva entrou em cena. Margarete era nossa sócia sênior. 65 anos, com cabelo prateado que usava num corte Chanel afiado e reputação de absolutamente destruir o conselho oposto em deposições. Praticava direito de família há 4 décadas. E tinha exatamente 0 paciência para manipulação financeira em relacionamentos. Quinta à tarde, ela apareceu na porta do meu escritório. Fecha sua porta, disse. Fechei. Tenho ouvido coisas, Margarete disse, se acomodando na cadeira do outro lado da minha mesa. Sobre você e seu ex-noivo. Sobre como você supostamente abusou dele financeiramente e roubou o terno de casamento dele. Meu estômago caiu. Margarete. Ela ergueu uma mão. Não tô pedindo que você se defenda. Tô te dizendo que já comecei a corrigir o registro. O quê? Ontem à noite, num mixer da Ordem dos Advogados, alguém trouxe sua situação à tona. Tentou te pintar como algum tipo de monstro. Então contei a verdade a eles. A expressão de Margarete era aço. Que Rafael Mendes tentou manipular você a transferir seu apartamento, carro e economias de 6 dígitos antes do casamento. Que você ouviu ele planejando roubar 100 reais para um esquema de criptomoedas. Que você protegeu seus bens e terminou o noivado. Que a doação do terno foi porque você pagou inteiramente enquanto ele morou de graça por 10 meses. Olhei para ela. Você não precisava fazer isso. Sim, precisei. Margarete se inclinou para frente. Passei 40 anos assistindo mulheres serem financeiramente exploradas em casamentos e divórcios. Vi isso se desenrolar 100 maneiras diferentes. E sempre começa assim. Com um homem que vê uma mulher bem-sucedida como oportunidade em vez de parceira. Ela se recostou. Você fez exatamente a coisa certa, Carol. E não vou sentar quieta enquanto algum golpista, e o pai que o habilita, tentam destruir sua reputação por proteger o que você construiu. Minha garganta parecia apertada. Obrigada. Não me agradeça. Só saiba que a história tá mudando. As pessoas estão começando a fazer perguntas. E a versão de Rafael tá desmoronando sob escrutínio básico. Ela estava certa. Até o fim da semana, pessoas que inicialmente simpatizaram com Rafael estavam ligando para pedir desculpas. Sinto muito, Carol. Não tinha a história completa. Deveria ter perguntado diretamente a você, em vez de acreditar em fofoca. O que ele tentou fazer, isso é horrível. Fico feliz que você saiu. Mas a ligação mais inesperada veio 2 semanas depois do incidente da alfaiataria. Meu telefone tocou com um número que reconheci. Marcos, o colega de quarto de faculdade de Rafael. Aquele que estava na minha sala discutindo o esquema de transferência de bens. Quase não atendi. Mas curiosidade venceu. Carol, aqui é o Marcos, amigo do Rafael. Podemos conversar? Posso te pagar um café? Cada instinto me disse para recusar. Mas algo na voz dele me fez pausar. Por quê? Porque preciso pedir desculpas. E preciso te contar algo sobre o que está acontecendo. Nos encontramos numa cafeteria em Pinheiros, território neutro. Marcos parecia desconfortável no momento que sentou. Como se estivesse prestes a confessar algo que carregava há muito tempo. Preciso pedir desculpas, ele começou. Pela minha parte em encorajar o Rafael. Por estar na sua sala aquela noite falando sobre os planos dele como se fosse tudo algum jogo. Fiquei quieta, deixando ele continuar. Rafael tá contando pra todo mundo que você é um monstro. Que você abusou dele financeiramente. Controlou ele. Humilhou ele. Mas eu tava lá. Ouvi ele falando sobre o plano de transferência de bens. O fundo de cripto. O treinamento do pai.
Sei o que ele estava realmente planejando fazer. Então por que você está aqui? Marcos passou a mão pelo cabelo, parecendo genuinamente angustiado. Porque vi ele fazer isso antes. Na faculdade, ele tinha uma namorada chamada Amanda. Convenceu ela a ser fiadora de um empréstimo comercial para alguma startup que queria lançar. Ela confiou completamente nele. Ele deu calote no empréstimo em 6 meses e destruiu o score de crédito dela. Ela passou anos reconstruindo financeiramente. Não conseguia ser aprovada para aluguel de apartamento. Teve que se mudar de volta com os pais. Meu peito apertou. E você sabia disso? Sabia. Achei que foi só um erro estúpido que ele cometeu quando era jovem. Mas aí, assistindo o que ele tentou fazer com você, como ele tá mentindo sobre tudo agora, pintando a si mesmo como vítima, percebi que ele não estava só rodando uma versão mais sofisticada do mesmo esquema. Ele não mudou. Só ficou melhor nisso. Por que me contar isso agora? Porque o pai dele achou um advogado. Eles estão planejando processar você pelo término de casamento e sofrimento emocional. Vão alegar que você roubou a propriedade dele e publicamente humilhou ele. E não posso ficar calado sobre isso. Marcos tirou o celular dele. Me mostrou uma thread de mensagens com Rafael de 2 semanas atrás, antes do incidente da alfaiataria. Rafael se gabando sobre o fundo de cripto que ia lançar com o dinheiro da Carol. Sobre como ela nunca notaria 100 mil reais faltando. Sobre como, uma vez que o nome dele tivesse nos bens dela, teria segurança de verdade. Tô disposto a testemunhar, Marcos disse. Se for para tribunal, sobre o que ouvi ele dizer, sobre quais eram os planos reais dele. É o mínimo que posso fazer. Tirei fotos da thread de mensagens com meu próprio telefone. Obrigada. Isso ajuda. Sinto muito não ter dito algo antes. Deveria ter te avisado antes de chegar tão longe. Depois que Marcos saiu, fiquei naquela cafeteria por muito tempo, pensando sobre Amanda, sobre quantas outras mulheres poderiam ter havido, sobre padrões de comportamento que não mudam, só evoluem. Aí liguei para o Rodrigo Santos. Pode ter um processo vindo, contei a ele. Mas também temos uma testemunha disposta a testemunhar sobre o que Rafael estava realmente planejando. Bom, deixa eu lidar com isso. Dentro de 48 horas, Rodrigo tinha elaborado uma carta legal que era essencialmente um ataque cirúrgico. 12 páginas descrevendo exatamente o que Discovery revelaria se Rafael procedesse com litígio. Evidência documentada do plano dele de drenar minhas economias para investimento não autorizado em criptomoedas. Testemunho de testemunhas múltiplas sobre o esquema de transferência de bens sendo premeditado. Prova de que paguei todas as despesas de casamento, incluindo o terno disputado. Registros bancários mostrando contribuições mínimas de Rafael para as despesas domésticas. Uma contra-ação proposta por tentativa de fraude financeira e coerção. A conclusão da carta foi devastadora. Caso seu cliente proceda com litígio, favor estar avisado que a senhora Almeida é uma advogada corporativa com experiência extensiva de julgamento e acesso ilimitado a testemunhas especializadas em manipulação financeira em relacionamentos íntimos. Discovery será invasiva, completa e custosa para o seu cliente. Encorajamos você a aconselhar o Sr. Mendes adequadamente. Rodrigo mandou numa terça. Na sexta, o advogado de Rafael tinha se retirado do caso. O pai de Rafael me ligou diretamente uma última vez. A voz dele estava apertada de raiva mal controlada. Você acha que ganhou? Acha que destruir a reputação do meu filho te torna poderosa? Mas todo mundo eventualmente vai ver o que você realmente é. Mantive minha voz nivelada. Todo mundo já vê o que seu filho realmente é. Esse é precisamente o problema. Você treinou ele a me explorar, e agora tá bravo que não funcionou. Tenho gravações do seu filho discutindo a estratégia exata que você ensinou. Tenho testemunhas. Tenho documentação. Se você me contactar de novo, vou adicionar assédio à contração. Estamos claros? Silêncio. Aí a ligação terminou. Bloqueei ambos os números deles. E nunca ouvi de nenhum dos dois de novo. As semanas depois de bloquear Rafael e o pai dele foram estranhas. Não difíceis exatamente. Só estranhas.
Como ajustar ao silêncio depois de morar perto de barulho de construção por meses? Me joguei no trabalho com a mesma intensidade que sempre tive. Mas agora parecia diferente, mais leve. Não estava voltando para casa para alguém que ressentisse meu sucesso. Não estava defendendo minhas escolhas de carreira. Não estava monitorando minhas contas bancárias para transferências não autorizadas. Meu apartamento parecia meu de novo. Rearranjei móveis de volta para onde eu originalmente tinha. Doei as peças caras que Rafael trouxe. Substituí as revistas de criptomoedas na minha mesa de centro com livros que estive querendo ler por anos. Júlia veio uma sexta à noite com vinho e comida para a viagem. Você parece diferente, ela disse, se acomodando no meu sofá. Diferente como? Mais leve. Como se você tivesse estado segurando a respiração por 1 ano e finalmente exalado. Ela não estava errada. 3 meses depois do término, Margarete me chamou no escritório dela. Fecha a porta, disse. Meu estômago caiu. Aquele tom geralmente significava notícias ruins, mas Margarete estava sorrindo. O comitê de parceria se reuniu ontem. Gostaríamos de oferecer sócia júnior efetivo imediatamente. Olhei para ela. Achei que isso não ia acontecer até ano que vem. Não ia. Mas argumentei que seu julgamento sob pressão pessoal, a forma como você lidou com a situação com Rafael, demonstrou exatamente o tipo de pensamento claro e autoproteção que valorizamos em sócias. Você não deixou emoção nublar seu julgamento. Documentou tudo. Protegeu seus bens. E lidou com as consequências com profissionalismo. O comitê concordou. Margarete, não sei o que dizer. Diz sim. E aí volta ao trabalho. O contrato comercial da Henderson não vai se negociar sozinho. Disse sim. Aquele fim de semana, Júlia e eu reservamos uma viagem para Portugal. 3 semanas em setembro. Ficamos em cidadezinhas costeiras. Comemos frutos do mar. Bebemos vinho. Fizemos trilha em penhascos com vista para o Atlântico. Por 3 semanas, não chequei e-mail de trabalho obsessivamente. Não pensei sobre Rafael. Apenas existi no momento. Essa é quem você deveria ser. Júlia disse uma tarde enquanto sentávamos numa praia. Não a versão que estava constantemente monitorando humores e esquemas de outra pessoa. Tinha esquecido como paz parecia. Não esquece de novo. Quando voltei para São Paulo, meu apartamento parecia ainda mais como lar. Senti falta dele de uma forma que nunca tinha quando Rafael estava morando lá. Senti falta do silêncio. Senti falta de ter espaço que era inteiramente meu. Aí, 6 meses depois de cancelar o casamento, algo chegou que mudou tudo. Um envelope grande veio para o meu escritório com o endereço de retorno da alfaiataria do Paulo. Dentro tinha um bilhete. Achei que você deveria ver isso. A caligrafia do Paulo era cuidadosa, deliberada, e um cartão. O design era simples. Apenas obrigado na frente em script elegante. Dentro a mensagem dizia: Senhora Almeida, o Paulo me deu seu endereço de trabalho e disse que estaria tudo bem escrever para você. Sou Tiago Silva, o veterano que recebeu o terno que você doou. Queria que você soubesse o que aquele presente significou para mim. Consegui o emprego de segurança corporativa que entrevistei. Fui promovido 2 vezes em 6 meses. Agora gerencio segurança para um campus de tecnologia inteiro. Mas mais que o emprego, aquele terno me deu algo que eu tinha perdido. Confiança. Dignidade. A sensação de que pertenço em espaços profissionais de novo. Não sei o que aconteceu entre você e quem quer que aquele terno fosse originalmente destinado. E não é da minha conta. Mas quero que você saiba que sua generosidade mudou minha vida. Tô incluindo uma foto do meu primeiro dia de trabalho. Queria que você visse o que seu presente tornou possível. Com gratidão mais profunda, Tiago Silva. A foto mostrava um homem em pé alto na frente de um prédio corporativo, vestindo o terno Tom Ford cinza chumbo com forro bordô. O mesmo terno que Rafael passou horas selecionando, obcecando sobre cada detalhe. Mas em Tiago, parecia diferente. Parecia conquistado. Ele ficou com ombros para trás. Queixo erguido. Olhos claros. Parecia que pertencia exatamente onde estava.
Sentei na minha mesa segurando aquele cartão por muito tempo, sentindo algo mudar no meu peito. Não apenas satisfação de que o terno tinha ido para alguém que merecia, mas alegria genuína de que algo bom tinha vindo da minha pior chamada de julgamento. Emoldurei a foto e pendurei no meu home office, bem acima da minha mesa. Durante noites longas revisando contratos ou preparando para negociações difíceis, olhava para cima e via Thiago Silva em pé orgulhoso naquele terno, e lembrava que às vezes a melhor vingança é garantir que algo bonito termine nas mãos certas. 1 ano depois de cancelar o casamento, estava almoçando com uma cliente num restaurante no centro quando vi ele. Rafael sentado numa mesa perto da janela com uma mulher que não reconheci. Ela era atraente, parecendo profissional, rindo de algo que ele disse. E assisti ele usar os exatos mesmos gestos que usou comigo, inclinando atentamente, tocando a mão dela pela mesa. Aquele sorriso que te fazia sentir especial. Meu primeiro instinto foi sair imediatamente, só pagar a conta e ir. Mas algo me parou. Assisti eles por um momento. Vi como ela olhava para ele da mesma forma que eu provavelmente tinha naqueles primeiros meses. Como ele era genuinamente interessado nela como pessoa, não como ativo para adquirir. Quando ela se levantou para ir ao banheiro, fiz algo impulsivo. Segui ela. Ela estava lavando as mãos quando me aproximei. Isso vai soar completamente insano, mas você tá namorando o Rafael Mendes? Ela se virou. Surpresa, mas não hostil. Sim, há uns 4 meses. Por quê? Eu fui noiva dele até uns 8 meses atrás. Não tô aqui para causar drama ou interferir. Mas, por favor, seja muito cuidadosa com suas informações financeiras. Não deixe ele te pressionar a transferir bens ou dar acesso às suas contas. E se ele alguma vez te der um ultimato sobre provar seu amor através de transferência de propriedade, por favor, corra. Ela me encarou. Ele me disse que você era uma ex-controladora que não conseguiu lidar com a ambição dele. Tenho certeza que disse. Tirei um dos meus cartões comerciais. Escrevi meu celular no verso. Só tô pedindo que você se proteja. Confie nos seus instintos. Se alguma coisa parecer errada, se você alguma vez precisar falar com alguém que passou por isso, me liga. Ela pegou o cartão devagar. Algo mudando na expressão dela. Obrigada por isso. Saí do restaurante com o coração batendo forte, insegura se tinha feito a coisa certa, mas sabendo que tinha feito algo. 2 semanas depois, meu telefone de escritório tocou. É a Vitória Santos. Nos conhecemos brevemente num restaurante. Preciso falar com você. Nos encontramos para café. E Vitória veio preparada. Tinha feito pesquisa depois do nosso encontro. Achou a namorada de faculdade de Rafael, Amanda, nas redes sociais. Entrou em contato. Soube sobre o empréstimo comercial que destruiu o crédito dela. Achou a mulher antes dela. Uma que ele tentou colocar no contrato de aluguel do apartamento dela. Achou outra mulher da cidade natal dele, que deixou ele adicionar o nome ao seguro do carro dela temporariamente. Aí passou meses tentando remover ele. Tem um padrão, Vitória disse, espalhando papéis pela mesa da cafeteria como evidência. Ele mira mulheres financeiramente independentes. Se move rápido. Aí sistematicamente tenta colocar o nome nos bens delas. Com você, ele ficou sofisticado. O ultimato do casamento foi alavanca, mas sempre é o mesmo objetivo. Você terminou com ele. Terminei ontem. Ele gritou comigo por mais de 1 hora. Disse que eu era paranoica, que você tinha me envenenado contra ele. Aí disse algo revelador. Eu teria te tornado rica de qualquer jeito. Como se acesso ao meu dinheiro sempre foi o plano, e ele estava me fazendo algum tipo de favor. Vitória empurrou uma pasta pela mesa. Documentei tudo. Tentativas dele de pegar minhas informações bancárias. Conversas sobre adicionar o nome ao título do meu carro. Pressão para deixar ele gerenciar minhas contas de investimento. Se você alguma vez precisar disso para qualquer coisa legal, é seu. Peguei a pasta. Sentindo algo como vindicação. Não só para mim, mas para Amanda e todas as outras. Obrigada por me avisar, Vitória disse.
Você provavelmente me salvou de cometer um erro terrível. Alguém deveria ter me avisado. Só fico feliz que você ouviu. 1 ano se transformou em 2. E devagar minha vida se transformou em algo que mal reconhecia. Não o tipo de transformação dramática, mas a boa. A paz após tempestade. Trabalho consumiu, mas de forma saudável dessa vez. A parceria Júnior veio com clientes importantes. Uma empresa de tecnologia realocando a sede para o Brasil. Uma rede nacional de varejo renegociando contratos de shopping por todo o estado. Casos complexos que requeriam minha atenção e perícia completas. Margarete me puxou de lado uma tarde. Você tá diferente ultimamente. Diferente como? Mais afiada. Mais confiante. Como se você não tivesse carregando peso extra a mais. Ela estava certa, sem crítica constante de Rafael. Sem monitorar minhas contas para transferências não autorizadas. Sem defender minhas escolhas de carreira toda noite. Tinha energia que esqueci que existia. Comecei a mentorar associadas juniores do jeito que Margarete tinha me mentorado. Quando uma jovem de 26 anos chamada Emily veio para mim preocupada com o interesse súbito do namorado na herança dela, não hesitei. Ele te pediu para adicionar o nome dele em qualquer coisa? Contas bancárias? Títulos de propriedade? Emily assentiu devagar. Ele disse que mostraria que confio nele. Não faz. E se ele faz disso um ultimato, isso te diz tudo o que você precisa saber sobre o que ele realmente quer. 1 mês depois, Emily voltou para agradecer. Tinha terminado o relacionamento depois que o namorado escalou de pedidos para demandas. Você provavelmente me salvou de cometer um erro enorme. Alguém deveria ter me avisado antes. Só fico feliz que posso avisar você. Júlia e eu começamos a organizar jantares mensais no meu apartamento. Só mulheres profissionais solteiras compartilhando recursos e apoio. Uma rede informal, onde podíamos falar honestamente sobre sinais de alerta, independência financeira e navegar namoro enquanto bem-sucedidas. Num jantar, uma advogada tributária chamada Michelle disse algo que ficou comigo. Costumava achar que ter dinheiro tornaria relacionamentos mais fáceis. Acontece que só revela quem as pessoas realmente são mais rápido. Todo mundo assentiu. 2 anos depois de cancelar o casamento, Margarete me ligou com notícias. Rafael se mudou de volta para Curitiba. Tá trabalhando numa revenda de carros agora. Como você sabe disso? Tenho amigas em todo lugar. Ela sorriu. Incluindo uma cuja filha tá namorando alguém que trabalha com o pai de Rafael. Aparentemente, Rafael tá atualmente namorando uma mulher que possui um negócio de buffet. O pai dele já tá treinando ele em como colocar o nome no contrato de aluguel da cozinha comercial dela. Esperei raiva vir. Ou ansiedade. Ou vontade de avisar essa mulher que nunca conheci. Mas senti nada exceto pena por ela. E esperança de que ela descobriria antes que fosse tarde demais. Avisei a Vitória. Falei. Documentei tudo. O padrão dele tá visível para qualquer um que olha. Não posso salvar todo mundo dele, Margarete. Algumas lições as pessoas têm que aprender sozinhas. Isso é muito maduro de você. Só quero que ele seja problema de outra pessoa. Não meu. E ele era. Rafael virou irrelevante. Um capítulo fechado. Um conto de advertência que ocasionalmente compartilhava com mulheres mais jovens. Mas não algo que carregava comigo mais. Minha vida de namoro permaneceu mínima. Mas por escolha. Saí ocasionalmente. Conheci pessoas interessantes. Mas desenvolvi reação quase alérgica a certas bandeiras vermelhas. Um cara num segundo encontro olhou em volta do meu apartamento e disse: "Isso é muito bonito para uma pessoa. Parece desperdício." Terminei o encontro imediatamente. Outro homem, durante um terceiro jantar, mencionou que eu não precisava realmente de um carro tão caro. Poderia provavelmente reduzir para algo mais prático. Bloqueei o número dele antes da sobremesa chegar. Júlia achou isso hilário. Você desenvolveu política de tolerância zero. Desenvolvi padrões. É diferente. Ajusto o suficiente. 18 meses depois do término, Paulo da alfaiataria ligou. Carol,
Tenho um pedido incomum. Senhor Silva, o veterano que recebeu o terno, tem perguntado se eu poderia conectar vocês dois. Ele quer te levar para almoçar para agradecer adequadamente. Você ficaria confortável com isso? Meu primeiro instinto foi recusar. A situação toda parecia potencialmente constrangedora. Mas algo me fez hesitar. Deixa eu pensar nisso. Liguei para Júlia. O que você acha? Acho que pode te dar fechamento sobre a única coisa boa que veio daquela bagunça toda. E se for estranho, você pode sair. Concordei com o almoço. Tiago Silva apareceu no restaurante com a esposa Karina, o que imediatamente tornou tudo menos estranho. Ambos tinham fim dos 40 anos, calorosos e genuínos de uma forma que pareceu instantaneamente confortável. Não sei a história completa do que aconteceu, Tiago disse depois de pedirmos. Paulo não compartilharia detalhes. E não quero ser intrometido, mas preciso que você saiba o que aquele terno fez por mim. Ele explicou como tinha estado sem trabalho por 8 meses depois de sair dos militares. Como esteve se candidatando para posições de segurança corporativa, mas não chegando a lugar algum. Como vestir aquele terno Tom Ford para a entrevista mudou tudo. Não só como outros o viram, mas como ele via a si mesmo. Eu tinha me sentido invisível, ele disse. Como se minha experiência militar não contasse no mundo civil. Mas quando vesti aquele terno e olhei no espelho, vi alguém que pertencia em espaços corporativos. Alguém profissional. Alguém valioso. Karina estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Ele voltou para casa aquele dia e chorou. Disse que uma estranha tinha dado dignidade quando estava ficando sem esperança. Não foi só o emprego, embora ele conseguiu aquela posição. E foi promovido 2 vezes desde então. Foi recuperar a confiança dele. Aquele terno virou o uniforme de entrevista dele. Toda reunião importante, toda discussão de promoção, ele veste. Lembra ele que ele merece estar lá. Ficamos por 3 horas, falando sobre tudo exceto Rafael. Contaram sobre a filha deles na faculdade, sobre o trabalho de Karina como professora, sobre os planos de viajar quando ela aposentasse. Antes de sairmos, Karina disse: sei que isso pode soar estranho, mas gostaríamos de manter contato. Você deu algo precioso ao Tiago quando não precisava. Isso importa. Viraram amigos de verdade. O tipo que me convidava para a formatura da filha. Que mandava mensagem com fotos de férias. Que genuinamente se importava com minha vida. Tiago e Karina me lembraram que gente boa existia. Pessoas que valorizavam presentes sem tentar manipular o doador. 2 anos depois de trocar aquelas fechaduras, acordei numa terça aleatória de manhã e percebi que algo tinha mudado. Fiz café na minha cozinha. Olhando o horizonte de São Paulo pelas janelas que escolhi quando comprei esse lugar. A luz da manhã bateu nos pisos de madeira exatamente certo, criando padrões que tinha notado 1000 vezes, mas de alguma forma apreciado mais profundamente agora. Não tinha pensado sobre Rafael em semanas. Não com raiva ou arrependimento ou mesmo curiosidade. Ele simplesmente virou irrelevante. Uma pessoa que costumava existir na minha vida, mas não mais. Olhei em volta do meu apartamento. Cada peça de mobília que escolhi. Cada pedaço de arte que comprei. A estética minimalista que era minha. Não comprometida pelas preferências de outra pessoa. O escritório onde trabalhava até tarde em casos que me importava. O quarto onde dormia profundamente sem me preocupar com alguém tramando drenar minhas contas. Meu SUV sentava na garagem, quitado e bem mantido. Minha conta de poupança tinha crescido de volta além de 6 dígitos. Aí continuou crescendo. Minha carreira estava exatamente onde eu queria. Trabalho desafiador. Colegas respeitados, sócia júnior no caminho para sócia sênior em alguns anos. Mais importante, tinha aprendido a confiar nos meus instintos de novo. Ouvir aqueles sinais de alerta e realmente escutar, em vez de explicar eles. Reconhecer manipulação antes de criar raiz. Entender que proteger o que construí não era egoísmo. Era essencial. Aquela manhã, bebendo café na minha casa pacífica,
Finalmente entendi o que minha mãe tinha tentado me ensinar. Riqueza não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, limites, autorrespeito, a sabedoria de reconhecer quando alguém quer tomar em vez de construir. A coragem de se afastar de pessoas que te veem como oportunidade em vez de parceira. Mantive tudo isso. Protegi tudo isso. Construí uma vida que era inteiramente minha. E em algum lugar pela cidade, Tiago Silva provavelmente estava se preparando para o trabalho, vestindo aquele terno Tom Ford cinza chumbo com forro bordô, ficando um pouco mais alto por causa dele. Algo bom tinha vindo da minha pior chamada de julgamento. Olhei para cima para a foto emoldurada acima da minha mesa. Tiago no primeiro dia de trabalho dele, orgulhoso e confiante em exatamente onde pertencia. Vingança de verdade não era sobre destruição ou humilhação ou espetáculos públicos. Vingança de verdade era recusar ser a vítima que alguém planejou para eu ser. Era proteger o que construí. Seguir em frente sem carregar manipulação como bagagem. Era dormir profundamente toda noite, sabendo que escolhi autorrespeito em vez de conveniência social. Era sentar na minha própria casa, bebendo meu próprio café, vivendo minha própria vida, completamente livre de alguém que me viu como bens para adquirir em vez de pessoa para amar. Aquilo, acontece, era a vingança mais doce de todas. Terminei meu café, me vesti para o trabalho e saí do meu apartamento de cabeça erguida. Rafael Mendes tentou tomar tudo o que construí, e eu mantive tudo, cada pedaço, e nunca me senti mais poderosa na minha vida. Se essa história de proteger o que você construiu te prendeu até o fim, deixa aquele like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Rafael viu aquele veterano usando o terno Tom Ford dele do lado de fora da alfaiataria. Qual foi seu momento favorito? Deixa nos comentários. Não perca mais histórias empoderadoras assim. Se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum upload. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal com histórias reais de mulheres que não aceitaram desrespeito. Até o próximo relato.